Saúde, família do coração! Hoje eu vou falar sobre morte súbita, parada cardíaca durante o exercício, seja em atletas profissionais ou amadores. Esse vídeo que a gente vai assistir agora aconteceu em 2021, durante a Eurocopa, com o jogador Eriksen da Dinamarca. Vamos ver. Pessoal, vocês estão vendo que ele tá correndo normalmente, perde a consciência, cai no chão completamente desprotegido. Vocês veem que ele não percebe, o corpo não é que nem aquele desmaio do ônibus que a gente percebe que vai desmaiar, avisa alguém, senta no chão, não. Ele simplesmente apagou. Então ele teve uma parada cardíaca aí, todo mundo já percebeu. Ali eles já começam a reanimar o jogador, fazer massagem cardíaca. Olha, ele tá completamente desacordado, o corpo dele, o coração não tá funcionando. Ele tá completamente sem consciência nenhuma, que a gente chama de parada cardíaca de fato. Esse paciente no momento tá sem vida. E daí chegam os médicos e os relatos é que ele tomou choque no coração, que é aquele desfibrilador, e retornou à circulação espontânea, retornou à vida e foi levado para o hospital. Hoje o Eriksen continua jogando futebol, ele foi submetido ao implante de um cardiodesfibrilador implantável, que é como se fosse um marca-passo que dá choque no coração quando o coração ele fizer alguma arritmia antes de ter uma parada cardíaca. Não sei ao certo, não sei ao certo o que causou essa parada cardíaca nele, se ele já tinha algum problema cardíaco desde o nascimento ou isso foi adquirido, mas é fato que a gente fica feliz que ele tá bem hoje. Notícias como essas de morte de atletas profissionais ou amadores durante a prática de esporte assusta muita gente, porque afinal, como que um atleta que é teoricamente saudável pode ter uma parada cardíaca, uma morte súbita durante a atividade física? Como vocês podem ver, várias notícias aqui que eu achei na internet de pacientes que têm parada cardíaca e infelizmente morrem durante a prática de atividade física. E no vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre morte súbita e parada cardíaca em atletas e esportistas, dividindo em 3 dúvidas comuns. Número 1, o que é parada cardíaca? Número 2, quais as causas de parada cardíaca durante o exercício? Número 3, o que você pode fazer para saber se tem algum risco e como evitar ter algum mal súbito ou parada cardíaca enquanto você se exercita. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista. Eu sou o Dr. Moser Susgen, cardiologista. E se você gosta de vídeos sobre saúde e cardiologia, eu peço a sua enorme gentileza de se inscrever aqui no meu canal para estar sempre aprendendo tudo que eu ensino por aqui. Primeira pergunta, o que é a parada cardíaca? A parada cardíaca, como o próprio nome diz, é quando o coração para de ter batimentos e contrações cardíacas. Isso faz com que não exista a circulação de sangue nutrindo os nossos órgãos. E quanto mais rápido é iniciado o processo de ressuscitação cardíaca, maiores as chances dos pacientes terem retorno aos batimentos cardíacos e, portanto, retorno à vida. A ressuscitação cardíaca envolve uma cadeia de cuidados em que a massagem cardíaca é essencial, mas o choque com o desfibrilador que o Eriksen recebeu ali no campo muitas vezes é necessário. Caso o paciente não tenha sucesso no processo de ressuscitação, infelizmente a gente tem o óbito. A cada minuto em que o paciente fica sem socorro da ressuscitação cardíaca, a chance de sobrevivência cai em 10%. É muito, pessoal. Durante o exercício, preferencialmente de alta intensidade, o que depende do condicionamento físico de cada paciente, o nosso corpo é submetido a um estresse e uma sobrecarga, principalmente o coração e a circulação sanguínea, como por exemplo, aumento da frequência cardíaca, o que leva a uma sobrecarga do coração e dos vasos sanguíneos. Isso vai aumentar a demanda do músculo cardíaco por circulação de sangue, oxigênio e nutrientes. Em alguns casos, esse estresse pode precipitar um infarto ou uma arritmia, que podem fazer o coração parar. Segunda pergunta, quais as causas da parada cardíaca durante o exercício? A parada cardíaca em adultos abaixo dos 35 anos geralmente ocorre por motivos diferentes dos adultos mais velhos, depois dos 35 anos. As causas mais comuns de parada cardíaca e morte súbita em pessoas com menos de 35 anos são doenças genéticas e congênitas, ou seja, presentes desde o nascimento. Importante vocês saberem que nem toda arritmia é causada por infarto, e nessas doenças aqui o paciente faz arritmia sem ter infarto, tudo bem? Sobre essas doenças, existem inúmeras causas, mas a principal representante é a cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença em que o coração nasce com o músculo mais espesso e aumenta muito o risco de arritmias graves. Essa doença é mais comum do que vocês imaginam. Tem uma prevalência na população de 1 a cada 200 a 1 a cada 500 pessoas, dependendo da fonte que a gente estuda. Mas por falta de investigação adequada, infelizmente, uma minoria dos pacientes que têm essa doença sabem. Somente 10 a 20% deles são identificados com diagnóstico. Ou seja, existem muitos pacientes com essa doença que não sabem e por isso não vão se proteger. E para vocês saberem outras doenças presentes desde o nascimento, que são causas de morte súbita em pacientes mais jovens, alguns exemplos aqui: coronárias anômalas, síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, displasia ritmogênica do
ventrículo direito. Agora, nos adultos acima de 35 anos, em 80% dos casos, a causa de parada cardíaca é o infarto. O infarto, diferentemente das causas que citei acima, é causada por uma obstrução no fluxo de sangue para alguma região do coração, por alguma obstrução nas artérias coronarianas, que são as artérias que irrigam o coração. Outra causa bem conhecida popularmente, tanto em pacientes mais jovens quanto em pacientes mais velhos, é a miocardite, que é a inflamação ou infecção do músculo cardíaco, que acontece depois de uma infecção por vírus principalmente, mas pode acontecer por bactérias e outros agentes, e o coração ele fica mais propenso a desenvolver arritmias graves e fatais, como por exemplo a gente viu na Covid. Agora, duas considerações importantes. Primeira, o uso abusivo de esteroides anabolizantes aumenta muito o risco do paciente desenvolver problemas cardíacos e ter alguma parada cardíaca ou infarto durante o exercício. A segunda consideração, que é em exercícios mais prolongados, o atleta ele perde eletrólitos como sódio, potássio, magnésio e também tem desidratação. E esse combo todo pode predispor às arritmias cardíacas também. Ah, Mozart, e sobre o coração de atleta? Basicamente, o coração de atleta são alterações benignas e fisiológicas do coração que fazem o paciente ter mais eficiência durante o exercício. Isso não aumenta o risco de morte. E eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, que eu vou produzir aqui no canal, sobre esse tema e que vocês vão gostar muito, tenho certeza. E antes de responder a terceira pergunta, se você está gostando desse vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhum aprendizado sobre saúde e cardiologia e, claro, me ajudar a manter o meu canal aqui e desenvolver no YouTube. Também me acompanha lá no Instagram, onde vocês também encontram um link para agendamento de consultas comigo, tanto presencial quanto por teleconsulta. Terceira pergunta: o que você pode fazer para saber se tem algum risco e como evitar ter algum mal súbito ou uma parada cardíaca enquanto você se exercita? Para a gente evitar qualquer doença, pessoal, o principal é a prevenção. Portanto, é ideal a avaliação médica de um cardiologista ou algum outro médico especializado para todos que queiram fazer exercício, sejam atletas ou não, e é importantíssimo para identificar alguma alteração cardíaca, seja ela desde o nascimento ou adquirida durante a vida, como alterações no músculo cardíaco, presença de placas nas artérias do coração e arritmias, por exemplo. Para pacientes que já têm algum problema cardíaco, não preciso nem falar que conversar com o seu cardiologista sobre o que você pode ou o que você não pode fazer de atividade física. E quanto maior a intensidade do exercício, mais importante é ter essas avaliações antes de começar. E lembre que a intensidade depende de cada paciente. Ah, doutor, fui fazer uma esteira devagar, mas essa esteira devagar, para alguns pacientes, pode ser muito esforço. Portanto, tudo depende de cada paciente, de cada exercício. Essa avaliação não significa sair fazendo exames à torta direita, mas entendam que é importantíssimo a gente saber a história clínica do paciente, os antecedentes pessoais e familiares, por exemplo, casos de infarto ou problemas cardíacos ou morte súbita na família, um exame físico completo, incluindo a ausculta do coração e procurando sopros, além de fazer medida da pressão arterial. Além disso, toda avaliação com exames adicionais para avaliação do colesterol, lipoproteína A, glicemia, eletrocardiograma, teste ergométrico, ecocardiograma, ressonância magnética, ergospirometria, tomografia das coronárias, entre outros exames que a gente tem na medicina, podem ser necessários para a gente avaliar o paciente. E é claro que cada paciente vai ter sua necessidade e não são todos os pacientes que precisam de todos esses exames. Outra medida de prevenção é a manutenção de hábitos de vida saudáveis, que vão fazer o paciente evitar a desenvolver doenças cardíacas, como não fumar, não beber, fazer atividade física regular, ter alimentação saudável, controlar a gordura corporal, saber e cuidar da pressão arterial, do colesterol, da glicose no sangue e não usar esteroides anabolizantes ou outras drogas para performance, que isso pode prejudicar você. Diferente do que muita gente pensa, não é porque a pessoa é atleta ou faz muita atividade física que ela não pode ter pressão alta, diabetes, colesterol alterado ou outros problemas que precisam ser tratados. Outro ponto, existem pacientes que fumam praticando atividade física achando que isso vai anular o risco do cigarro e não é verdade. Além disso, é importante se alimentar, se hidratar corretamente durante o exercício prolongado e extenuante. Por exemplo, com a reposição de eletrólitos como sódio, potássio e magnésio e reposição de glicose, conforme orientado pelos profissionais que lhe acompanharem. Além dessa avaliação inicial, são necessárias reavaliações periódicas, principalmente para quem se mantém fazendo exercício frequentemente de alta intensidade. Após toda essa avaliação, infelizmente, alguns pacientes que têm alterações cardíacas mais graves, que aumentam muito o risco de morte durante o exercício físico, vão ser aconselhados pelo cardiologista a não praticar atividade física de alta intensidade pelo alto risco de parada cardíaca e morte súbita. E os pacientes que têm algum diagnóstico feito vão ser orientados a tomar medicamentos e sobre quais exercícios e intensidades eles devem ser feitos, para a gente manter os benefícios do exercício
exercício e não expor o paciente a maiores riscos. E para finalizar, é importantíssimo que lugares públicos de alta movimentação, locais de competições e de prática esportiva tenham à disposição o DEA, o desfibrilador externo automático, que pode aplicar choques no caso de uma parada cardíaca, como vocês viram ali no campo, no Erics, e que pode ser manuseado por leigos e por pessoas com pequeno treinamento. Então, perguntem no clube onde vocês fazem exercício, perguntem na academia se eles têm o DEA, pessoal, isso é muito importante. E para finalizar, sejam muito cautelosos e cuidadosos na hora de praticar exercício. Praticar exercício é essencial, faz bem, mas como eu falei para vocês, quando a gente estressa o coração, a gente pode colocá-lo sobre risco. Então, sempre façam uma avaliação com o cardiologista para entender o que vocês podem e o que vocês não podem, para tratar doenças que vocês possam ter. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, encaminhem para quem vai gostar desse tema. Deixem uma pergunta aqui embaixo que eu vou tentar responder, me sigam lá no Instagram, deixem um like e até a próxima!